Dona grávida, o que pode e o que não pode na gestação. Nesse vídeo eu vou te explicar aqui alguns sinais e sintomas comuns na gestação que muitas de vocês não sabem se pode ou se não pode sentir, qual que é o ganho de peso adequado, o que pode e o que não pode ganhar de peso, o que você deve evitar e também o que você pode investir. Então vem comigo que esse vídeo está extremamente completo, tanto para grávida de primeira viagem, quanto para você que já está aí há mais semanas gestando e que quer garantir que tudo que você está fazendo está correto. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou a Betina. Já se inscreve nesse canal e curte esse vídeo, porque aqui nesse canal você vai saber tudo sobre uma gestação saudável e também sobre como você pode se preparar para o parto. E se você quiser dar um passo além e se preparar para facilitar o seu parto normal, não deixe de clicar aqui no link na descrição do meu plano de exercícios de fisiopélvica que realmente funcionam para facilitar o seu parto. Então garanta o seu plano e comece a praticar o quanto antes para facilitar o seu parto normal, junto com os exercícios da fisiopélvica que realmente funcionam, tá bom? Então, vem comigo e bora pro vídeo. Começando então a falar sobre sinais e sintomas, coisas que podem e coisas que não podem sentir ao longo da gestação. Sensibilidade nos seios é uma coisa que muitas gestantes sentem e que é comum que você sinta e que é normal. Tudo isso acontece por mudanças hormonais. E outras questões hormonais que também podem acontecer nessa gestação de forma normal, é tranquilo você sentir, é fadiga e sono, especialmente no primeiro trimestre. Isso acontece porque existe uma grande mudança abrupta, digamos assim, na sua composição hormonal e também no metabolismo da gestante, que do nada começa a fabricar a humanidade, fabricar um bebezinho ali dentro e por isso cansa mais. Então, fadiga e sonolência, especialmente no primeiro trimestre e no final, quando a gestação fica mais pesada, é normal que você sinta, pode sentir também. Outra questão que é normal e muito chata que algumas grávidas sintam é náusea. Náusea, enjoo, azia, esses sintomas gastrointestinais, eles são comuns que aconteçam na gestação pelo fato de um hormônio chamado HCG estar circulando aí no seu sangue, inclusive é o HCG, que quando você faz o exame de sangue lá do beta-HCG, você descobre que está grávida, é um hormônio particular da gestação. E ele, em algumas mulheres, tem mais sensibilidade a esse hormônio e por isso pode causar mais náusea e inclusive refluxo. É uma confusão só. Pode acontecer, nem em todas as gestantes, mas é normal. Além disso, tem uma outra coisa muito normal que pode acontecer com a gestante. Muitas de vocês ficam até assustadas, que é o aumento da frequência urinária. Ou seja, fazer xixi mais vezes ao longo do dia. E isso acontece desde o início da gestação, tá? Não é só quem tá lá no final, porque a barriga tá muito pesada, pesando ali em cima da bexiga, que é sim um fator de risco para você ter mais aumento da frequência urinária. Mas isso acontece também por questão hormonal. Os seus hormônios circulando, eles estão facilitando com que você faça mais xixi. O próprio volume de sangue aumenta, né? Durante a gestação você tem um grande aumento, um grande ganho de volume de sangue circulando. E quanto mais sangue circulando, mais os rins vão filtrar ali esse sangue gerando urina. Só um parênteses aqui, não é porque você faz xixi o tempo inteiro, inclusive em pouca quantidade, a bexiga fica cheia mais rápido, que você deva parar de tomar água. Faz as pazes com o banheiro, entenda que vai ser normal ao longo da gestação, só não para de tomar água porque você vai fazer muito xixi, uma vez que tomar água é muito importante para a grávida, ajuda você a não sentir dor de cabeça, ajuda você a fornecer líquido dentro da bolsa que ali nutre, faz a troca junto com o seu bebezinho, a bolsa de líquido, então tem que tomar água, ajuda o bebezinho a virar, ficar de cabeça para baixo, então tomar água é muito importante, não é porque você está fazendo xixi o tempo inteiro que você deve parar de tomar água todos os dias. Lembrando que eu também acho que grávidas deviam ter uma bolsa papel higiênico, uma vez que a gente ajuda a prosperar lá as fábricas de papel higiênico, porque eu sei que grávida faz muito xixi também. Outro sintoma que é muito comum que grávidas sintam é o inchaço. Grávida pode sentir inchaço, só que o inchaço ele tem um quesito que pode e não pode ao mesmo tempo. Pode sentir o inchaço uma vez que aumenta o volume de sangue, especialmente se você mora num lugar mais quente, se você vive, né, fazendo uma vida mais sedentária, isso pode gerar inchaço.
Porém, se o seu inchaço for muito forte na face, isso é um sinal de alerta para pré-eclâmpsia. Então tem que ficar tomando cuidado para inchaços muito fortes na face, especialmente no nariz. E se o seu inchaço for assimétrico, ou seja, mais inchado de um lado do que do outro, uma perna mais inchada do que outro, isso também é um sinal de alerta que pode ser uma trombose. Então pode ter inchaço? Pode. Especialmente se você tem hábitos aí que não ajudam tanto a circulação, quanto se você tem predisposição genética, mas se ele for assimétrico ou na face, não pode. Outro sinal e sintoma muito comum é cólica. Algumas gestantes sentem cólicas antes da outra, mas é muito importante que você entenda por que a cólica surge. A cólica nada mais é do que um reflexo de uma contração do útero. E você pode ter contrações no útero ao longo de toda a sua gestação de forma normal. O útero contrai quando você faz um esforço, o útero contrai quando o bebezinho se movimenta, o útero contrai quando você namora, às vezes quando chega lá no orgasmo, a contração do útero. O útero contrai simplesmente quando tem um estirão muito grande, quando você está mais ansiosa, quando você tem contrações de treinamento e também quando você está lá durante o parto, o útero pode contrair. E toda contração do útero pode gerar cólica. Então, sim, é normal, você pode sentir cólica até mesmo no início da gestação. O que não é normal é que junto com essas cólicas você tenha uma dilatação do útero antes da hora, nem que você tenha sangramento vaginal. Então, se você não tá com o colo do útero dilatando, nem tendo sangramento vaginal, você pode ficar tranquila que essas cólicas são esperadas da gestação. E, por último, mas não menos importante, um sinal muito comum que acontece nas gestantes é que a gestante pode sentir constipação. Constipação, prisão do ventre, aquele cocô que demora para sair ou que sai de uma forma mais seca, mais dura, mais difícil, pode acontecer, especialmente por causa hormonal de novo. A progesterona, que é o hormônio da gestação, ele faz com que os músculos lisos, como o intestino, fiquem um pouco mais tímidos, digamos assim. E por isso a constipação é muito comum que você demore mais para ir ao banheiro. E uma forma de contornar isso é bebendo mais água, sendo CDF na sua alimentação, comendo mais fibra, comida da natureza e também se exercitando, especialmente a caminhada, que ajuda ali no movimento peristáltico, movimento do intestino. Agora vamos falar um pouquinho sobre ganho de peso, o que pode e o que não pode nos quesitos ganhar de peso ao longo da gestação. A primeira coisa que você precisa entender é que você não pode comer por dois, você não precisa comer por dois, tá? Esse é o primeiro mito que a gente tem que derrubar. E que o ganho de peso, ele aumenta na maior quantidade no final da gestação, no terceiro trimestre. Por isso que no início da gestação é normal que a gente não ganhe tanto peso, você inclusive não deve ganhar tanto peso no início da gestação, para que o grande boom mesmo aconteça no final. Todas as diretrizes que envolvem ganho de peso na gestação, elas sempre levam em consideração como que você estava antes de engravidar, o seu peso inicial. Quem tinha um baixo peso antes da gestação, ou seja, um IMC menor que 18,5, deve ganhar aí ao longo da gestação em termos aí de 13 a 18 quilos durante os 9 meses. Lembrando que no começo a gente ganha menos peso do que no final. Quem estava com um peso adequado antes de engravidar, ali entre 18,5 e 25 no IMC, costuma ganhar entre 11 e 16 quilos. E quem antes de engravidar já estava com sobrepeso, costuma ganhar menos peso ao longo da gestação, ganha aí em torno de 7 quilos e algumas gestantes podem não ganhar nada de peso, dependendo se elas estavam obesas antes de engravidar. Muitas gestantes acabam se alimentando tão bem ao longo da gestação que o bebê consegue crescer enquanto o índice de gordura vai diminuindo. Então, especialmente quem tá aí com sobrepeso pode ganhar entre 7 e 11 quilos e quem tá com uma obesidade muito grande pode até ganhar nada de peso ao longo da gestação. E que peso todo é esse? É só gordura? Não, pelo contrário, não é só gordura. A gordura da mãe aumenta sim, o percentual de gordura da mãe aumenta sim ao longo da gestação, mas tem o peso do bebê, tem o peso do líquido amniótico, dentro da bolsa que o bebezinho fica, tem líquido que pesa, tem a placenta que pesa, tem o útero que fica mais inchado, por isso ele pesa, tem os seios que aumentam, que pesam, os outros fluidos, né, que pesam também, e o próprio sangue, porque o sangue da mãe, ele aumenta muito de quantidade ao longo da gestação. Algumas recomendações importantes é entender que ganhar peso não é só engordar, tem todo um quesito por trás, como falei pra vocês, anexos ali que vão crescendo ao longo da gestação, mas também que você precisa entender que a sua alimentação é muito importante na gestação, porque cada coisa que você ingere é um tijolinho ali na construção do seu bebezinho. Então, ganhar peso tem tudo a ver com a nutrição do seu bebê e que
um ganho exagerado de peso pode trazer aí problemas como pressão alta, pré-eclâmpsia e até diabetes gestacional, que é tudo que a gente não quer. Então, embora eu não seja nutricionista, eu recomendo que você procure uma nutricionista até para suplementar alguns nutrientes, como metilfolato, também conhecido como o ácido fólico, o próprio ferro, que tem tudo a ver com a sua disposição e é importantíssimo para a gestação, vitaminas e o ômega 3, que é uma das coisas mais estudadas pela ciência que faz muito bem na sua gestação. E vamos falar então o que você deve evitar na gestação. Evitar calor excessivo, imersão em água ou banheira, piscina de água quente, evitar ficar em lugares muito aquecidos. Então, se você mora numa cidade que está muito quente, o verão no Brasil é muito quente, procura sempre ficar refrigerada, com ar-condicionado, bebendo água, às vezes tomando mais banhos frios ao longo do dia. Outra questão que você deve evitar é consumir frutos do mar com muito mercúrio, comer comida crua, como por exemplo um churrasco mal passado, um sushi, ovos que estejam, né, uma própria maionese assim que foi batida ali com ovo cru. Por quê? Porque com certeza o churrasco vai passar uma doença, com certeza o sushi vai passar doença? Não, na verdade só vai passar doença se esse alimento estiver contaminado. Mas a gente tem que entender que na gestação a gente deve evitar correr riscos desnecessários. Então se você puder evitar comida crua ou uma mal cozida, é melhor você evitar. Incluindo aí dentro dessa comida pouco cozida, a gente vai colocar alguns queijos, como queijo gorgonzola, queijo feta, queijo brie, justamente porque eles são mais crus, digamos assim, além de outras comidas não pasteurizadas que passam por esse processo de cozimento muito forte a ponto de matar, garantir que os micro-organismos que podem gerar doenças nas grávidas, eles estejam exterminados ali. Além disso, evitar comer vegetais, né, salada fora de casa, pra gente garantir que a sua salada esteja bem higienizada. Se você não higieniza bem em casa, também não come em casa, né? Ou melhor, coma, mas higienizando bem a sua salada. Álcool, não existe dose segura de álcool na gestação, então tem que evitar, tem que cortar o álcool da sua ingestão aí ao longo do dia, além de cigarro e outras drogas, não existe dose segura, pelo contrário, o cigarro está super associado com baixo peso ao nascer, com risco de parto prematuro, com muitos maus para o seu bebê e também para a mãe. O café é uma coisa mais polêmica, porque o café, a gente sabe que as diretrizes, elas não é que recomendam, mas autorizam que você tome uma baixa dose por dia, que seria equivalente a 2 cafezinhos por dia, mas você não pode esquecer que tem mais cafeína em outras coisas, como por exemplo refrigerante, Coca-Cola, Guaraná, tem cafeína, né, que é o que faz mal para a gestante e para o bebê. No próprio energético, em alguns remédios, então tem que ficar de olho no que tem cafeína, inclusive no chimarrão, tá? Alguns medicamentos que você deve evitar são anti-inflamatórios, a não ser que eles sejam prescritos em último caso, mas assim, se você é uma pessoa que vivia tomando ali um anti-inflamatório, um relaxante muscular, porque sente dor no corpo, evita, porque senão é legal. Além de evitar jejum. O único jejum que grávida pode fazer é o jejum natural, aquele enquanto você está dormindo. Mas não faça jejum como você poderia fazer antes de estar grávida, porque é muito importante que o bebê tenha ali um aporte de nutrientes o tempo inteiro, tá bom? E agora vamos falar um pouquinho sobre o que investir na gestação. Eu, inclusive, gravei um vídeo completo sobre como ser uma grávida saudável em 10 passos. Vou deixar linkado aqui para vocês assistirem na sequência, mas vamos resumir aqui. Algo para você investir, que deve fazer na gestação. Reduzir o estresse. Grávida, você não imagina o impacto que uma gestação muito estressante pode ter no seu bebezinho e em você, na sua gestação, ser legal. Então, evite, tenta aí se blindar do estresse, tenta se blindar, se proteger de palpiteiro, se proteger de situações que te deixam aflita. A gravidez, ela já é uma sobrecarga muito grande para o corpo da mulher, então invista em tudo aquilo que te protege em reduzir o estresse. Outro quesito é dormir bem. Existem vários estudos associando que grávidas que dormem bem têm aí um parto que acontece mais rápido, um parto que acontece com menor índice de intervenção, um bebê que nasce com um peso adequado ao nascer, menor índice de pré-eclâmpsia, menor índice de diabetes gestacional. Então, o seu sono tem que ser muito bem pensado e priorizado aí, tá bom? Outra questão que eu recomendo muito que você invista é estude sobre gravidez e parto. Você tá aqui num canal incrível que vai te ajudar a se manter saudável na gestação e preparada para o parto. Inclusive, se você não se inscreveu ainda, faça um favor a si mesmo e se inscreva nesse canal para não perder nenhum conteúdo por aqui. E especialmente se você é uma grávida que vai ter parto pelo plantão, vai ter parto pelo SUS, por exemplo,
você deve sim estudar mais ainda para o seu parto, uma vez que as consultas acabam sendo muito rápidas e algumas coisas você vai saber a partir do seu estudo e não tanto pelas consultas mesmo, que são mais reduzidas e exames mais reduzidos ao longo aí da sua gestação, através do plantão e através do SUS. Além disso, eu recomendo que você invista em estratégias de fuga de palpiteiro, porque se tem uma coisa que a gestação atrai, a gestação ela é coletiva, parece, né? As pessoas acham que só porque viram uma grávida podem palpitar, podem opinar sobre tudo na vida dela. Então fuja dos palpiteiros porque isso aumenta o estresse, vai te deixar tendo uma experiência pior na gestação, então fuja deles. Outra questão é beber mais água na gestação. Como eu falei pra vocês, a hidratação ela é extremamente importante pra você ter um volume adequado de líquido na bolsa, o bebê conseguir virar e você também não ficar tão inchada, com dor de cabeça. Então beba água ao longo do dia e fique atento às suas eliminações. A grávida precisa fazer cocô adequadamente, no máximo 2 dias sem evacuar, para se tornar uma grávida saudável e também tem que fazer xixi com, no mínimo aí, de 2 em 2 horas tem que fazer um xixizinho, tá bom? E pra gente fechar com chave de ouro aqui, o que você deve investir na gestação, eu recomendo fortemente que você faça exercício. Exercício na gestação, ele é muito, muito, muito importante. O impacto de verdade do exercício físico não é uma coisa boba. Se eu fizer exercício vai ajudar um pouquinho. Não, ajuda muito. Ajuda no seu parto, ajuda na sua gestação, ajuda a prevenir doenças como diabetes gestacional, ajuda na sua disposição. Grávida tem uma tendência maior a ficar cansada. Por isso eu preparei um vídeo completo pra você. Vou deixar aqui na sequência um vídeo sobre quando não fazer exercício, quando interromper o exercício, quando fazer, quais são os melhores exercícios para grávida, o que é seguro, o que não é seguro. É um tutorial completo, nos vídeos mais completos que eu fiz para esse canal. Então, clica aqui na sequência, no vídeo que eu deixei para você. Um grande beijo e a gente se vê na próxima.